Olá, boa noite. Uma tentativa de assalto hoje à tarde terminou em cenas que surpreenderam quem passava por uma movimentada via de São Paulo. O alvo era um policial militar. Ele reagiu e matou um dos bandidos. O outro, desesperado para fugir, atravessou o rio Tietê, poluidíssimo, nadando. Uma das principais vias da cidade de São Paulo teve o trânsito interrompido hoje para o socorro a um policial militar baleado. Ele estava de folga e ficou ferido numa tentativa de assalto. O helicóptero Águia pousou na marginal Tietê para prestar atendimento. Era a primeira vez que o soldado Vinícius Riso, de 22 anos, saía com a moto nova. O primo dele ia na garupa. Os dois foram abordados pelos assaltantes, que também estavam numa moto. Os bandidos viram a arma do policial e começaram o tiroteio. Vinícius foi atingido por 4 tiros e não tem previsão de alta. Tomou um na perna, tomou um na mão e 2 nas costas. Mesmo baleado, o policial militar revidou os tiros. Um dos assaltantes foi atingido e socorrido pelos bombeiros. O outro conseguiu fugir, atravessou correndo as 3 pistas da marginal em direção ao rio Tietê. Anderson Carlos da Silva, de 31 anos, foi preso do outro lado, depois de atravessar o rio a nado. Após ele sair no outro lado, a viatura estava o procurando e, bem característico, ele todo sujo e todo molhado em plena marginal Tietê, a pé na Via Expressa. O outro assaltante, Alan Pereira Assunção, morreu no hospital. Ontem à noite, outro policial militar reagiu a um assalto e baleou os bandidos na zona leste de São Paulo. Os criminosos queriam roubar o carro do policial. Um deles morreu, o outro foi preso no hospital. Um passageiro foi morto dentro de um ônibus neste sábado durante um assalto no interior de Minas Gerais. O criminoso comprou a passagem do ônibus e, no meio da viagem, anunciou o assalto. O ônibus saiu de Poços de Caldas, no sul de Minas, e seguia para Belo Horizonte, pela BR-381. Na cidade de Perdões, o motorista parou em um restaurante. Cerca de 15 minutos depois, todos voltaram para o ônibus. Foi quando um passageiro anunciou o assalto. Era madrugada. O suspeito roubou dinheiro e objetos de várias pessoas e baleou o jovem que viajava com a namorada dele. Acabou tropeçando no pé do meu primo. E com isso ele ficou muito furioso por um fato dessa natureza e acabou atirando nele de cima para baixo, executando ele. João Gabriel Camargos de Paula, de 25 anos, morreu dentro do ônibus. Ele chegou a ser trazido para este hospital na capital, mas não resistiu. A namorada dele está em estado de choque. Mesmo depois de atirar no jovem, o suspeito continuou a assaltar os outros passageiros. O criminoso só desceu do veículo na cidade de Oliveira, na região centro-oeste do estado, a cerca de 180 quilômetros do local onde o motorista e os passageiros foram rendidos. Antes de sair, o suspeito fez uma ameaça. Ele disse que era integrante de um grupo criminoso que atua no Rio de Janeiro e que outros 2 comparsas estavam dentro do ônibus. Por isso, o motorista só parou aqui na capital. E em São Paulo, uma mulher foi detida hoje num cemitério. Ela é suspeita de espalhar crânios pela cidade. A mulher, de 42 anos, foi detida num cemitério na zona leste de São Paulo. Estas imagens mostram o momento em que ela era levada pela Guarda Civil Metropolitana. Ela se postava como uma visitante normal. O que chamou a atenção foi que, ao ela avistar a viatura, ela tentou esconder a sacola. E quando verificamos no interior da sacola, tinha 2 crânios. A mulher foi trazida para esta delegacia onde prestou o depoimento. A polícia quer confirmar se é ela a responsável pelos crânios espalhados pela cidade. Imagens divulgadas ontem do circuito interno de um prédio na Avenida Paulista mostram uma mulher com a mesma aparência deixando um crânio na porta do edifício. No total, foram encontrados 8 crânios em diversos bairros de São Paulo nos últimos dias. A polícia informou que a mulher apresenta sinais de distúrbios psicológicos. Ela foi levada para um hospital psiquiátrico. Segundo a administração do cemitério, não houve violação de túmulos no local. Vai ser aberta uma sindicância para apurar o possível envolvimento de funcionários no caso. O número de mortes em acidentes de trânsito caiu 13% no estado de São Paulo em relação ao começo do ano passado. A queda, segundo o Detran, é atribuída ao fato do aumento da fiscalização
da lei seca, Eduardo. As operações para flagrar motoristas embriagados, não, Carla, também mudaram o comportamento de muita gente. Torresmo, couve, bisteca. E para a combinação ficar perfeita, uma cerveja. E com aquela feijoada, então, uma caipirinha. Mas Luiz e Marcelo agora vão mesmo é de suco, para dirigir sem preocupação. Eu vou ter oportunidade para tomar a minha cervejinha, o uísque lá em outro lugar que eu não preciso dirigir. Melhor evitar, com certeza. E dá o exemplo, né? Depois que a lei seca ficou mais rigorosa, bares e restaurantes em São Paulo já tiveram uma queda de 20% na venda de bebidas alcoólicas. A associação do setor reconhece a importância da lei e diz que as casas ainda buscam uma estratégia contra a queda no faturamento. A tendência, daqui, 90 dias, o pessoal está começando a retornar aos bares. Ao mesmo tempo em que o consumo diminuiu, tem muita gente que não abre mão de beber e encontra um jeito de se divertir cumprindo a lei. Os taxistas em São Paulo comemoram o aumento da clientela. Em 2 meses, as corridas já aumentaram 60%. Um pico das 20 horas até as 6 da manhã aumentou bastante a contingência de passageiro. O ponto em que Salvador trabalha fica num bairro cheio de bares. Fazia 4, 5. Hoje, na minha contabilidade, aumentou entre 8, 9. Uma base da Polícia Militar foi atacada 2 vezes na mesma noite, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Homens de moto passaram atirando. Num dos ataques, um policial foi atingido nas costas e salvo graças ao colete à prova de balas. Um motorista de ônibus morreu durante um assalto em Belém. 13 passageiros foram feitos reféns, houve perseguição e 2 homens foram presos. Em Florianópolis, a chuva alagou várias ruas. Alguns motoristas enfrentaram a enchente. A água também invadiu a recepção deste hotel. Ventos fortes derrubaram árvores e arrancaram o teto desta concessionária. O drama dos estrangeiros que buscam refúgio no Brasil e as dúvidas sobre a morte do roqueiro Chorão. Destaques do Domingo Espetacular. Ah, tudo bem? Nossos repórteres reconstituem os últimos dias de vida de Chorão. O que aconteceu no apartamento do roqueiro? Relembre a carreira e as polêmicas envolvendo o cantor. Os bastidores da ação policial no combate ao crime em todo o Brasil. Vem comigo! Você vai ver no Câmera em Ação. A emocionante história do menino de 2 anos que se perdeu da família e passou a noite no mato. Você ficou com frio? Sim. Ele escapou da morte graças a esses 2 vira-latas. E mais, uma reportagem especial mostra por que o Brasil é hoje um dos principais destinos de refugiados no planeta. Eles escaparam ao terror. E agora só pensam em sobreviver. Tem nada aqui. Milhares de perseguidos à procura de socorro no Brasil. Preciso de ajuda do povo brasileiro. É no Domingo Espetacular. Depois do programa do Gugu. Até lá! As eleições na Venezuela estão marcadas para 14 de abril. Nicolás Maduro já assumiu a presidência interina no país. Depois de 14 anos com um só dono, a faixa presidencial passou para Nicolás Maduro. Emocionado, ele disse: "Estou ocupando um lugar que não é meu, mas que será sempre de Hugo Chávez." A oposição boicotou o ato por entender que o poder deveria ficar provisoriamente nas mãos do presidente da Assembleia Nacional. Mais tarde, ao lado do caixão de Hugo Chávez, Maduro nomeou como vice-presidente Jorge Arreaza, casado com uma das filhas do presidente morto. Do lado de fora, a multidão segue a fazer fila para o velório. Esse homem trouxe Chávez debaixo do braço. "Estou aqui com o comandante, sempre." Com o comandante sempre. Os eleitores voltarão às urnas para decidir se o presidente interino ganha um mandato definitivo de 6 anos. Maduro é o favorito nas pesquisas, mas a oposição acha que agora ficou mais fácil ganhar. Pela primeira vez vai enfrentar o chavismo
sem chaves. O governo se prepara para enfrentar os trabalhadores dos portos. Eles ameaçam fazer greve contra a medida provisória que amplia a participação do capital privado nos terminais brasileiros. Um gargalo que barra o crescimento do país. As filas nos portos levam a atrasos no transporte de mercadorias, que causam prejuízos milionários e triplicam os custos. Sem mais investimentos, diz o governo, até 2015 haverá um apagão nos portos. A presidente Dilma encara a questão como prioridade e quer a parceria do capital privado no setor. O Brasil não vai crescer se seu sistema de portos não se modernizar. A presidente baixou medida provisória que permite a concessão e o arrendamento das instalações para atrair 54 bilhões de reais em investimentos privados. Outros 15 bi seriam investidos pelo próprio governo até 2023. Mas os sindicalistas que controlam a contratação dos trabalhadores avulsos nos portos estão contra a medida e prometem parar o setor. Esse novo sistema mata o sistema antigo. Matando o sistema antigo, todos os direitos dos trabalhadores serão perdidos. A ministra da Casa Civil está no comando da operação e dá o recado da presidente. Nós não vamos abrir mão da competitividade e da redução do custo do país. Nós temos um cuidado muito grande de não mexer com nenhum direito do trabalhador. O governo quer lançar a primeira rodada de licitações já em junho para os portos de Santos e do Pará. Apesar das resistências, líderes governistas aqui no Congresso acreditam na aprovação da medida provisória dentro do prazo, que termina em 16 de maio. Nós estamos inovando e, portanto, nós precisamos ter a compreensão de todos. A primeira votação do conclave que vai eleger o novo Papa deve acontecer na próxima terça-feira, às 5 da tarde, no Vaticano. A chaminé no teto da Capela Sistina foi instalada. A partir de terça-feira, é para cá que estarão voltados os olhares. Hoje, o Vaticano permitiu a entrada de jornalistas na capela. Funcionários finalizam os preparativos para a chegada dos 115 cardeais eleitores. Ali onde eles vão ficar reunidos, as mesas dispostas aqui e lá no fundo, aquela última mesa é onde vão ficar as urnas, onde serão depositados os votos. Essa aqui, então, são as duas chaminés. Essa primeira aqui é onde vão ser depositados os votos, olha. E essa outra aqui é onde vai ser produzida a fumaça. Caso não haja a escolha do Papa, é colocado um produto químico, a fumaça então vai sair preta. Se houver a escolha do Papa, aí são as próprias cédulas que serão queimadas, emitindo uma fumaça branca, indicando então que há um novo Papa. O Jornal da Record está de volta com uma pergunta: como impedir que armas, drogas e produtos piratas entrem no país? Só no ano passado, as apreensões passaram de 2 bilhões de reais. Os desafios da fiscalização você acompanha na nova série do Jornal da Record. O helicóptero que encontra contrabandistas até de noite. À tua direita, esse carro parado aí à tua direita. Ajuda fundamental para os fiscais em terra. Pracinha aqui, tô virando à direita. A Receita Federal e a Polícia Federal desconfiam que o endereço possa estar sendo usado como um depósito de mercadorias contrabandeadas. Nossos repórteres acompanham o trabalho dos agentes para impedir a ação dos criminosos. Nos portos, nas fronteiras, nos aeroportos. Equipamentos modernos e o velho instinto animal no combate ao tráfico de drogas. Olha só como ela fica louca, ela quer pegar o pacote de droga. Entramos no desmanche oficial que destrói os carros a serviço do crime. Segunda-feira, no Jornal da Record. Guerra ao contrabando. Começa hoje o transporte da nova grama do Maracanã, no Rio de Janeiro. O estádio vai sediar a final da Copa das Confederações em junho deste ano e da Copa do Mundo de 2014. É neste sítio, em Sampaio Correia, a 130 quilômetros do Rio de Janeiro, que se esconde o novo gramado do Maracanã. O silêncio não lembra em nada um estádio de futebol. A grama australiana tem nome de festa, Celebration, e o nivelamento dela foi todo feito a laser, tecnologia importada da Europa e inédita no Brasil. São quase 9.000 metros quadrados de grama,
um tapete verde que será palco das grandes estrelas do futebol mundial. Por isso, pisar aqui ou até mesmo tocar nessa grama é um privilégio para poucos. Para a tristeza do solitário quero-quero, na noite deste sábado, os rolos de 1,20 m começam a ser levados em caminhões para a nova casa. O momento é de despedida para os craques da jardinagem, que trataram do gramado como um filho ao longo de 6 meses. Eu vou ficar com muito ciúme dela, com vergonha, um ciúme dela sair daqui, depois quando vai ficar pelado, nós vamos sentir saudade dela demais. 2 manifestantes morreram hoje no Egito em protesto contra a condenação de 21 torcedores à pena de morte. Os condenados foram responsabilizados pelo tumulto que matou 74 pessoas no ano passado, no estádio de Port Said. Após a sentença, manifestantes enfrentaram a polícia nas ruas do Cairo. A Federação de Futebol do Egito foi incendiada. Os protestos deixaram ao menos 70 feridos. O brasileiro que sofreu um acidente na Indonésia está recebendo tratamento em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A família fez campanha para conseguir doações e pagar a transferência do jovem. Uma UTI foi montada no avião para trazer o professor de educação física da Indonésia até o Brasil. No voo comercial, 12 poltronas foram liberadas para dar lugar aos equipamentos médicos. O voo durou mais de 30 horas. Ao desembarcar em São Paulo, Renato Cordeiro Meca, de 33 anos, foi colocado em um jato e trazido para Ribeirão Preto, no interior do estado. Foi uma operação de guerra. A gente teve que levar no avião todo o medicamento que a gente poderia precisar durante o voo, tudo que a gente precisaria usar durante o voo, como respirador, os monitores. A gente foi preparado para o pior mesmo. Se acontecesse alguma coisa, a gente estaria totalmente protegido lá. É aqui neste hospital que Renato está internado desde que chegou ao Brasil. De acordo com o último boletim médico, ele respira com a ajuda de aparelhos, se recupera de uma pneumonia, está consciente, mas ainda não tem previsão de alta. Renato morava na Indonésia há 6 anos. Em janeiro, sofreu um acidente de moto e fraturou 3 vértebras da coluna. Desde então, a família lutava para trazer o professor para o Brasil. A transferência custou quase R$300 mil, dinheiro que veio de doações e do governo brasileiro. Colo de mãe é 50% do tratamento. E eu estou muito feliz com ele de volta, eu nem acredito. A Justiça de São Paulo vai permitir pela primeira vez a transmissão ao vivo de um julgamento pela televisão. A partir de segunda-feira, o Brasil inteiro vai poder acompanhar os detalhes do julgamento de Misael Bispo de Souza, acusado de assassinar Mércia Nakashima. Uma história de amor com um final trágico. A vítima, advogada jovem e bonita. O acusado, ex-namorado, ex-sócio e policial aposentado. Quase 3 anos depois do assassinato, Misael vai se sentar nesta cadeira, o banco dos réus do Fórum de Guarulhos. O destino dele vai ser decidido pelos ocupantes daquelas 7 cadeiras ali. Os jurados, moradores de Guarulhos, sorteados pouco antes do julgamento. Ainda aqui no tribunal ficarão o juiz, naquela cadeira mais alta, ao lado o promotor, responsável pelas acusações, e aqui deste lado os advogados, encarregados de defender o ex-namorado de Mércia Nakashima. A sala do fórum é pequena para o interesse que o caso desperta. O juiz consultou as partes e tomou a decisão. O de Misael vai ser o primeiro julgamento com júri popular, transmitido ao vivo para todo o país. As imagens serão geradas da sala do júri por 3 câmeras. Elas serão posicionadas atrás dos jurados, por questão de segurança, para que eles não apareçam na transmissão. Eu tenho um julgamento que ele é público, eu tenho um julgamento que não corre em segredo de justiça, então não há motivo algum para que ele não seja divulgado à população brasileira. Ele já sabe que a imagem dele vai estar em todo lugar, ele não tem mais medo de mostrar a cara. Eu acho produtivo porque muito se diz aí que o judiciário é uma caixa preta, né? E eu acho que o doutor Leandro, nesse aspecto, ele teve uma boa iniciativa, né? Ele está aproximando a sociedade do judiciário e eu acho isso relevante.
A cobertura completa deste julgamento você acompanha durante a programação da Record, já na próxima segunda-feira. E o Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição já estão no portal R7. Outras informações amanhã, no Domingo Espetacular. Fique agora com a segunda parte do Melhor do Brasil. Boa noite. Boa noite, bom domingo.